Nesse vídeo eu vou trazer para vocês mais um episódio do nosso quadro Mirai Responde. Então vem comigo. Salve, salve, investidores! Como é que vocês estão? Sempre lembrando que antes de continuar, você clica no botão aqui embaixo de inscrever-se para ajudar esse canal. E começando aqui pela primeira pergunta, Santander ou Bradesco? E essa pergunta acaba sendo bastante comum atualmente porque esses dois bancos sofreram muito, diferentemente do Banco do Brasil e do Itaú, nessa crise de crédito que nós passamos e que ainda pode não ter se findado, somado ao fato de que Americanas fraudou balanços, atingindo sobremaneira estas instituições financeiras. E obviamente, como o mercado reage a essas situações, as ações de Bradesco e Santander acabaram derretendo. Mas qual seria a melhor opção atualmente? Essa é a dúvida. E aqui então temos o Bradesco, que já acumula uma desvalorização de quase 25% nos últimos 12 meses, negociando com raridade abaixo do valor patrimonial da ação. Temos o Santander, que caiu 11%, portanto caiu menos. PVP também abaixo de 1, então os dois bancos estão negociando abaixo do valor patrimonial. Dividend yield do Santander, quase 6,5%. Bradesco, 7%, até o Bradesco está com bom dividend yield, porque a queda foi maior. Índice preço-lucro do Bradesco, 9 vezes. Santander, 11 vezes. Em termos de retorno sobre o patrimônio líquido, que é um indicador importantíssimo com bancos, vamos olhar aqui para o histórico. Aqui no caso, podemos perceber que historicamente o Bradesco apresentou ROIs superiores a 13% inclusive. A média desse período está nessa linha, 15%. Essa foi a média histórica desde 2013 do ROI de Bradesco, indicador de qualidade, não apenas preço. Vamos olhar para o Santander. No caso Santander, o ROI atual é de 8, só que se pegarmos uma média dá 17, só que essa média é distorcida, porque em 2021 teve um ROI aqui distorcido. Portanto, aqui na planilha, se nós tirarmos aquele dado outlier, que é justamente esse ROI distorcido de quase 48%, importantíssimo tirá-lo aqui da média, chegamos aqui a uma média aritmética, pegando-se todos esses dados, de 14,37%, enquanto que do Bradesco 15%. Então veja aqui que, pegando-se uma média mais dentro da realidade, o ROI do Bradesco é mais consistente. E até o ROI atual do Bradesco é um pouco superior ao ROI de apenas 8% do Santander. Dividend yield médio do Santander foi de 7,57% nos últimos 5 anos. Já o de Bradesco foi de 5,9%. E são dividendos que inclusive caíram. Ao passo que no Santander, nós tivemos dividendos que começaram a subir. De qualquer forma, fazendo-se aqui o comparativo final de múltiplos, temos o quê? Que o Bradesco está mais barato atualmente, com maior dividend yield e ROI histórico mais consistente, e até um ROI maior atualmente, tendo também segurado mais a queda nos seus lucros do que em relação a Santander. Mas pensando em crescimento de dividendos, o Santander é melhor. Por quê? Por um motivo muito simples. O Santander tem um interesse no pagamento dos dividendos por conta do seu controlador espanhol. É um banco que inclusive cresceu muito mais que o Bradesco nos últimos anos, mas já chegou no seu pico, assim como o Bradesco. Já são bancos ali bem consolidados, com capacidade de crescimento baixa. Empresas de crescimento lento, no máximo moderado. Razão pela qual, entre elas, você deve optar pelo seguinte: se você está visando uma oportunidade de preços no momento, visando um ganho de capital maior, eu ficaria com o Bradesco, por estar mais barato e ter inclusive indicadores de rentabilidade superiores aos indicadores de Santander. Já se você está visando maiores dividendos no longo prazo, provavelmente Santander deve continuar pagando mais dividendos por conta desse interesse. Bradesco acaba retendo mais lucros nos seus balanços. Mas hoje a diferença nos preços atuais não está tão grande assim. Mas e você, Lon? O que você optaria hoje se fosse com você? Eu ficaria com Bradesco. Prefiro focar muito mais nos indicadores de qualidade e preço do que dividendo. Dividendo acaba vindo um segundo plano. Prefiro, portanto, hoje o Bradesco. Não é recomendação. Próxima pergunta. O que rendeu mais em 15 anos? Imóvel, renda fixa ou Ibovespa? Em relação a Ibovespa e CDI, que é o principal indexador da renda fixa, a resposta é bastante objetiva. Pegando-se aqui 10 anos de comparação, Ibovespa rendeu 113%, CDI 139% e IPCA 79%. Ah, mas ninguém fica tirando os impostos da conta do CDI. Sim, isso é verdade. Você precisa buscar investimentos que consigam 100% CDI, já descontado o imposto de renda. Para isso, você precisa pegar um CDB que renda 130% CDI, ou uma LCI, ou uma LCA que renda 100% CDI, algo do tipo. Mas é possível, desde que você escolha bem os investimentos no CDI. Num prazo ainda mais longo,
vou inclusive aqui utilizar o site da Ambima para comparativo. Eu coloquei aqui 20/9 de 2009 a 20/9 de 2023. Coloquei aqui CDI Ibovespa. Você pode utilizar essa ferramenta de forma gratuita. Olha o que aconteceu, e aqui eu peguei 15 anos. Nós tivemos Ibovespa rendendo quase nada, CDI 240. Portanto, Ibovespa já fica de lado em relação à renda fixa. Mas e os imóveis no geral? Já antecipo aqui para vocês que fazer comparativo dos preços dos imóveis há uma grande probabilidade de errarmos em nossas comparações e até projeções, porque o preço de imóvel varia demais de acordo com a localização. De qualquer forma, nós temos aqui um estudo realizado com uma comparação envolvendo imóveis pelo índice FIPE/ZAP, localização residencial. Você consegue localizar esse índice FIPE/ZAP aqui no site da FIPE, assim como você avalia veículos automotores. E aqui o que nós tivemos, comparando esse IPCA, IGPM e o CDI, indicador da renda fixa, desde 2012, aqui são 10 anos. Só para você ter uma ideia de um primeiro momento. Considerando que existem momentos em que imóveis têm rentabilidade negativa e a renda fixa não, por mais que em 2012 os imóveis tenham rendido mais, historicamente o que foi acontecendo? Houve uma acumulação de valorização de acordo com esse índice em 10 anos, próxima de 50%. IPCA 90, IGPM 145 e CDI 150%. Então, nos últimos 10 anos, houve uma perda considerável, inclusive em relação ao IPCA. Mas sempre depende da janela de tempo que você utiliza. É sempre questão de oportunidade. O Barsi diz isso. De 2019 a 2021, a média de valorização dos imóveis no Brasil bateu 33%, muito superior da renda fixa, que acumulou 13,7%. Então, depende do período que você pega. É uma questão de oportunidade. Não vale a pena simplesmente comprar imóvel e segurar indefinidamente. Valeu a pena muito no passado, quando teve uma explosão, boom populacional. Isso gerou uma alta demanda por imóveis, mas no momento é uma questão de acertar o melhor momento de comprar imóveis. Esse gráfico aqui, que pega de janeiro de 2008 até janeiro de 2023, ele tem aqui um período maior de comparação. Pega-se 15 anos. E a gente vê aqui que na linha laranja, CDI entre 2010 até 2017 ficou abaixo do preço dos imóveis. Só que agora houve o quê? Houve uma aproximação e o preço dos imóveis historicamente acabou ficando muito próximo aqui do CDI. Então, num período de 15 anos, CDI e imóveis foram muito próximos. Por que em 10 anos teve uma grande diferença e em 15 anos não? Porque em 2008 tivemos a grande crise do subprime. Houve um derretimento do mercado imobiliário. A partir dali, houve uma explosão de valorização, porque os imóveis ficaram muito baratos. Então, de 2009 até 2012, houve uma valorização muito grande. Tanto assim que se você pegar 2013 e 2012, imóveis se valorizando pelo menos 13%. Nos primeiros anos, 20% chegaram a se valorizar. Então, veja que vai depender do ciclo, mas num período mais longo, 15 anos, houve aqui uma aproximação em termos de rentabilidade. Em 10 anos, o CDI venceu. Nos últimos 3, 4 anos, por conta da pandemia, quem venceu foi a valorização dos imóveis. Veja que depende dos ciclos. De qualquer forma, a Ibovespa perdeu para tanto imóveis quanto CDI. Só que Ibovespa é um índice horroroso. Não considere como benchmark que você tem como alvo de ter na sua carteira. Você usa o Ibovespa para verificar, eu bati Ibovespa, eu bati o CDI, prefiro até olhar o CDI porque ele historicamente ganha do Ibovespa. Então, um objetivo maior que você deve ter como investidor. Por isso a importância do preço. Se você tivesse comprado imóveis apenas entre 2009 e 2012, sua rentabilidade estaria muito acima do CDI. Agora, se você comprou imóveis depois disso, isso não aconteceu. O preço importa demais em qualquer mercado. Por que não existe apenas ações ordinárias, ON? Não vejo sentido. É uma pergunta muito pertinente. Até por isso que surgiram os novos segmentos de listagem da B3, e entre eles o que se destaca é o novo mercado, onde as empresas só podem ter ações ordinárias negociadas na Bolsa de Valores. Isso aconteceu no re-IPO da Irani, por exemplo. E aí as ações preferenciais perderam completamente a liquidez. Banco do Brasil hoje só ordinárias e outras empresas mais. Mas essa distinção, primeiro que ela tem uma origem legislativa. A Lei 6.404 de 76, que é a nossa Lei de Sociedades Anônimas, desde a sua origem prevê a classe ação preferencial e o acionista preferencialista. Veja o que diz aqui o artigo 15 da lei. As ações, conforme a natureza dos direitos ou vantagens que confiram aos seus titulares, são ordinárias, preferenciais ou de fruição.
agora só temos ordinárias e preferenciais. E aqui no artigo 17 traz as vantagens das ações preferenciais. Prioridade na distribuição do dividendo, prioridade no reembolso de capital. Mas aí você vai ter o quê? Restrição do direito de voto. Não em todos os estatutos, mas originariamente era isso. Mas veja, preciso concordar com nosso amigo que não há sentido nessa distinção. É uma herança, é uma tradição que via no mercado de capitais apenas a oportunidade do acionista controlador, aquele que era o dono da empresa, conseguir se financiar de outras formas. Então, para que ele não perdesse o controle no sentido de estar à frente da gestão da empresa, do controle, você poderia emitir ações preferenciais apenas para os financiadores, aqueles que não vão participar da gestão da empresa, que são os minoritários. E então você faz essa distinção para atrair esses minoritários, mesmo que eles não tenham direito ao voto. Aí você dá as seguintes vantagens: prioridade no recebimento de dividendos, prioridade na liquidação da empresa, quando você extingue a empresa e devolve o capital. E aí essas ações consequentemente têm mais liquidez, porque o controlador não quer ficar vendendo as suas ações ordinárias. Então uma herança no sentido de olhar para o acionista minoritário como um mero financiador. Ou seja, uma pessoa que vai colocar o seu dinheiro na empresa e quer o dividendo de volta, o retorno. Apenas isso, ele não quer estar à frente da empresa, trabalhando na empresa. E aí se faz essa distinção, e mesmo que ele perca o poder de voto, você dá em troca algumas vantagens. Só que isso promove uma discriminação entre o acionista ordinarista e o preferencialista. E essa discriminação atualmente não está de acordo com as melhores práticas de governança corporativa. Por isso surgiu o novo mercado, visando abolir essa distinção, havendo apenas ações ordinárias. Mas não são todas as empresas que se adequaram, não é fácil de fazer isso, então essa tradição ainda permanece no Brasil, mas a grande tendência para o futuro é que cada vez mais isso vá mudando. Você percebe que nos novos IPOs, apenas novo mercado, raramente a empresa lança apenas ações preferenciais. Ainda há alguns casos nesse sentido, o último foi de Raizen, por exemplo. De qualquer forma, a esmagadora maioria tem ido pelo novo mercado, que não é suficiente para te proteger, vale ressaltar. Nós vimos diversas empresas no novo mercado lesando acionistas. IRB, por exemplo. Recentemente, o pior IPO de todos que eu já vi, que foi o caso da empresa de logística chamada Sequoia. Se nós pegarmos aqui toda a desvalorização que houve, mais de 96% IPO em 2021. Então o fato de haver apenas ações ordinárias não te protege de eventuais fraudes e lesões, mas é um plus. É preferível acabar com essa discriminação. Então, respondendo a sua pergunta, é uma tradição que se manteve, mas que vem mudando aos poucos, com o avanço do mercado financeiro brasileiro, que até pouco tempo atrás ainda era extremamente incipiente. E uma última pergunta: é errado reinvestir os rendimentos da renda fixa em renda variável? O que ele está dizendo? Olha, eu ganhei ali os juros do meu CDB, da minha LCI, da minha LCA. Eu posso pegar esses juros que foram pagos, ou até mesmo de um título público federal, e comprar renda variável, comprar ações de fundos imobiliários ou até investimentos no exterior? Não é errado. O errado é você, durante a fase de acumulação do patrimônio, quando você está construindo patrimônio, você extrair recursos. Isso é errado. Essa conduta vai atrasar e muito o crescimento do seu patrimônio, na sua aposentadoria antecipada. Agora, você pegar os juros da renda fixa e comprar ações de fundos imobiliários, isso não tem nada de errado. Você não está tirando dinheiro do mercado, tirando dinheiro do seu patrimônio para utilizar para uso próprio. Não, você está investindo, mas apenas mudando a classe de ativo. Não há problema nenhum em se fazer isso. Inclusive, uma estratégia praticada pelos investidores, e eu venho praticando mais ultimamente, é deixar mais dinheiro na renda fixa como garantia para você comprar em melhores preços ou embolsar prêmios em estratégias com opções, principalmente venda de puts, ou até mesmo deixar de garantia com eventuais vendas de calls quando determinado ativo já está perto de um topo. Portanto, não há problema nenhum. Só há problema em você utilizar o recurso de forma antecipada enquanto ainda não chegou no patrimônio que possa lhe produzir, só com juros e dividendos, o seu custo de vida mensal. E vale ressaltar que não é simplesmente o custo de vida mensal. Precisa ter uma folga, de preferência 40% acima disso, até mais, para que você não sofra com a inflação ou em anos em que o mercado não está bom, nem para renda fixa, nem para renda variável. Pode acontecer em dados momentos. E se você quiser enviar sua pergunta, me segue no Instagram, deixa o link aqui embaixo. Ainda, se quiser contratar os meus serviços de consultor de investimentos, sou analista CNPI 3707, posso montar a sua carteira do Absoluto Zero por escrito ou via consulta individual comigo por Google Meet, que dura pelo menos 1 hora. Para me contatar,
basta enviar uma mensagem via WhatsApp que eu deixo aqui na descrição e no primeiro comentário fixado. Mas já vai deixando aqui nos comentários qual seria uma próxima pergunta que você gostaria de ter respondida no próximo vídeo. Não deixe de me seguir no Instagram e eventualmente compartilhar esse vídeo caso ele tenha te ajudado de alguma forma. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Eu sou o Luan, esse que é o canal Mira Investing. Até o próximo vídeo. Fui!